paz do Senhor. Mais uma vez queremos compartilhar a palavra de Deus e vamos tomar aqui um texto, está no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 27, que nos diz assim: E ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então vamos tomar esse texto aqui, queridos irmãos, e compreender, entender, né, a primeira fase da implantação do governo do anticristo. E ela se dará na primeira metade da última semana, conforme o profeta Daniel também menciona na sua profecia. E essa primeira fase da última semana profética, das 70 semanas de Daniel, ela é marcada por acordos, ela é marcada por um momento de tentativa de implantação de uma paz, que na verdade é uma falsa paz, né? E a característica principal desse momento são os acordos, como falei. Então, o governo do anticristo será e tomará como bandeira principal a paz, ou a falsa paz que nós conhecemos. Então, baseado em acordos, em alianças que apenas visam cumprir um papel propagandístico e permitir a implantação das suas verdadeiras intenções no subterrâneo social do seu governo. Então, muitos serão enganados, confundidos, e com esta falsa harmonia, com esta falsa unidade, como o próprio Daniel profetizou também ao interpretar a visão da estátua que foi o sonho de Nabucodonosor. O texto diz, no capítulo 2, versículo 42 e 43 de Daniel, versículo 43: Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Claro que nós entendemos historicamente essa interpretação com respeito às monarquias que se aliaram e se misturaram historicamente, mas também fala de um contexto desse reino em seu primeiro momento, que buscará unir aquilo que é impossível de se unir, o barro com o ferro, né? Então, as verdades, por exemplo, do reino de Deus, do Evangelho, não têm compatibilidade com doutrinas heréticas, ensinos heréticos. Então, é uma unidade ou uma união impossível, vamos dizer assim. Então, quando o primeiro selo é aberto na visão do Apocalipse, o desencadeia, a primeira visão é a visão de um cavalo branco, que é justamente o aspecto da paz e representa ali o anticristo, que será o primeiro juízo de Deus sobre a terra, através dos selos abertos pelo Cordeiro, é a permissão da operação do anticristo sobre a terra. Então, Apocalipse capítulo 6, versículo 2 diz: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então, o cavalo branco representa a paz, porém, o cavaleiro que está sentado sobre ele usa um arco, que é uma ferramenta de guerra. Então, é uma falsa paz, é apenas uma paz aparente, né? No entanto, essa paz, momentaneamente, é inconstante. O apóstolo Paulo também cita isso no seu livro, na sua epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, imaginemos que se alguém tenta implantar ou trazer uma paz sobre este mundo,
uma das primeiras áreas a qual ele deve se dedicar deve ser a área religiosa, que é de onde procedem as diferenças, os embates, onde procedem as dificuldades para a implantação de uma paz mundial, né, vamos dizer assim. Então, precisamos estar atentos nesse sentido. E nós observamos nos nossos dias hoje, inclusive uma notícia da semana passada, nos chama a atenção para nós estarmos alertas, né, e compreendermos que a volta do Senhor está muito próxima, né, está muito perto. Os eventos vão acontecendo, as notícias vão sendo dadas e comprovam simplesmente aquilo que a palavra de Deus já nos advertiu, já nos orientou. Então, semana passada foi inaugurada o que está sendo chamada de a Casa da Família Abraâmica, né? Foi inaugurada em Abu Dhabi e é uma construção que faz parte, né, do projeto do Comitê Superior da Fraternidade Humana. É um comitê criado e apoiado pelas Nações Unidas e tem diversas lideranças religiosas que estão envolvidas neste comitê, que já é uma base, né, para criar os parâmetros da religião mundial, né, até que ele seja oficialmente tratado como órgão de palavra final, de definição final das religiões do mundo. Não agora, não é possível isso, mas ele já existe, esse comitê, Comitê Superior da Fraternidade Humana. E foi este comitê que apresentou em 2019 esse projeto da criação da Casa da Família Abraâmica, que consiste em um local de culto onde existam no mesmo local as três principais religiões monogâmicas juntas em uma estrutura para adoração. Então, um templo cristão, uma sinagoga e uma mesquita para adoração islâmica. E o projeto foi concebido com a mesma estrutura de base, unidas as três casas com a mesma base, em torno de um jardim, que é para passar essa mensagem e a busca pela harmonia, pela paz religiosa no mundo, né? Então, irmãos, semana passada foi concretizado isso, porque foi inaugurada essa casa, esse local. Foi inaugurado, né? Nós vamos deixar aqui esse vídeo, foi um vídeo institucional criado para divulgar esse evento. Os irmãos estão vendo aí, né, a construção, as três casas que realmente chamam a atenção. Ele foi construído numa ilha e tem a aprovação de algumas lideranças. Claro que não há unanimidade nisso, nem no judaísmo, nem no islamismo, tampouco no catolicismo, mas funciona como um símbolo, funciona como um ponto de início, funciona como um desejo, é o sentimento e a preparação para o que vai vir logo em seguida, né? Nós também tomamos aqui uma matéria do Vatican News, né, que diz: a estrutura projetada pelo arquiteto David Adair, construída na ilha de Saadiyat, consiste em uma mesquita, uma sinagoga e uma igreja unidas por fundações únicas em torno de um jardim. A cerimônia de abertura contou com a presença do cardeal Miguel Ângelo, prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso. Então, uma das frases, né, do vigário foi: frequentemente constroem-se muros para separar as pessoas, em vez de pontes para conectá-las. Então, essa é a ideologia principal, né? Trazer a unidade, né? Nessa unidade e nessa harmonia religiosa deve haver, sempre há duas coisas, né? Se você deseja se unir a alguém, você tem que abrir mão de alguma coisa. E você tem que ceder aquilo que você tem, que impede essa paz, e tem que aderir, certo, a algumas coisas da outra. Então, esse é o princípio que vai nortear
a tal unidade religiosa e paz no primeiro momento, porque eu preciso dizer também aos irmãos que no segundo momento do governo do anticristo não haverá religião além da religião e da idolatria ao próprio anticristo. Então, só no primeiro momento que se falará dessa harmonia, dessa paz, desse movimento de unidade religiosa, dando permissão para que todos usem da sua liberdade religiosa, do ecumenismo religioso. Porém, num segundo momento, a partir da quebra dos acordos, todas as religiões serão extintas e não haverá outra religião senão a religião que é a religião do anticristo, a religião da besta, né? Então, nessa matéria ainda, o jornal Vaticano News diz: projetada pelo arquiteto David Dyer, a casa da família abraâmica havia sido inaugurada na tarde anterior na ilha de Sayat, na presença, entre outros, do próprio prefeito do dicastério para o diálogo interreligioso e do bispo caputino Paulo Inder, ex-vigário da Arábia do Sul. Junto com o cardeal, pronunciaram-se no fórum o ministro da Tolerância e Convivência dos Emirados Árabes Unidos e outros apoiadores do local de culto para muçulmanos, judeus e cristãos. O cardeal Ayuso, que também preside o Alto Comitê para a Fraternidade Humana, promotor dos valores do documento e do Dia Internacional dedicado a ele, em 4 de fevereiro de cada ano, reiterou que os seres humanos desejam uma convivência mais pacífica e harmoniosa. Por isso, é urgente o papel das religiões na cura das feridas do mundo e na construção de pontes entre as diferenças, agora mais do que nunca. Então, irmãos, fica aí essa notícia, fica aí esse evento, né? É um evento, né? Está anunciado aí na mídia, todos estão comentando sobre isso. E não resta a nós apenas, irmãos, sabermos de que tudo isso aponta para o cumprimento das profecias. Jesus está voltando, está muito próximo. E o que mais nos assusta é o cumprimento também da profecia de Isaías, capítulo 29, versículo 10, que diz: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Então, essa profecia aqui fala de um sono profundo sobre aqueles que devem anunciar a volta do Senhor, anunciar a mensagem do retorno do Senhor nosso Deus. Então, que neste tempo nós possamos despertar desse sono e anunciar: Jesus está voltando, está muito próximo à sua vinda, é tempo de acordos espirituais entre o crente e Deus, e tempo de restauração espiritual. Amém? Que Deus abençoe, querido irmão, que o Senhor possa continuar nos ajudando e fortalecendo. Compartilhe esta palavra, compartilhe a mensagem do Senhor e anuncie que Jesus está chegando. Um grande abraço, Deus abençoe.